Seus dedos se curvaram sobre o corpo, sugando um pouco da radiância potente. Era vil e era belo. Ele bebeu muito. Ele sentiu a força, o fogo, o poder. Afinal, o que Xal'atae está fazendo em Suramar? Tali'Zra foi ignorada? Os Elfos da Noite e Tali'Zra estão livres do vício em magia? O que a Nascente da Noite e Shal'Aran são? Nós somos mestres do arcano, elfo noturno. Acho que damos conta de uma árvore. E ainda, aqui existe a mentira, a farsa dos Elfos da Noite, e já já eu explico isso pra vocês. Muito obrigado a todos os comentários e likes na parte 2. Graças a vocês, atingimos a meta de 50 likes e a parte 3 está aqui. Qualquer outra informação está no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Agora chega de papo e simbora pro vídeo, logo após a vinheta. Antes de continuarmos a história de Midnight, eu quero responder o nosso lendário Gabriel San, que perguntou na parte 2 desse Mega Teorizandro. Uma dúvida que tenho sobre os frascos com água da Nascente da Eternidade que o Illidan pegou. Alguns foram usados, outros não lembro se foi falado o que aconteceu. Em uma resposta resumida é o seguinte: Illidan pegou 7 frascos antes da Nascente da Eternidade explodir na cisão do mundo. Illidan, o que tem nesse frasco? O que você está fazendo? O mesmo feitiço que mandou a Legião Ardente de volta para o reino sórdido dela agora está afetando a Nascente. Ela está se devorando e levando tudo que a cerca. Illidan, minhas flechas acabaram! Deusa da lua, proteja-nos da escuridão. Que nós voltemos a ver a sua luz uma outra noite. Se você tiver um meio de sair daqui, é melhor usarmos. Eu tentei lançar um feitiço para tirar Tirande e eu daqui, mas a Nascente está instável demais. Não! Illidan! 3 desses frascos ele mesmo jogou no lago do Monte Rajal, onde os aspectos dragônicos mais tarde e os elfos plantaram uma árvore do mundo para proteger e ocultar as energias do que seria uma nova nascente, e até hoje ainda está lá. Depois, Illidan foi preso por Malfurion e 2 frascos foram pegos dele antes de ser preso. Esses frascos, mais tarde, foram usados pelos Elfos Sangrentos, que fizeram a Nascente do Sol, aonde a gente conhece hoje, que é Quel'Danas, perto de Quel'Thalas. E os outros 2 frascos foram dados por Illidan para Cael'thas e a Naga Vash, aliados em Terralém, que usaram uma parte e a outra parte depois acabou nas mãos da Revoada de Bronze, que terminou de usar o que restava dentro dos frascos. Podemos dizer assim que hoje as últimas águas puras da Nascente da Eternidade estão no lago do Monte Rajal, embaixo das raízes da árvore do mundo, a Nordrassil. Será que veremos suas águas sendo usadas no futuro? Deixa aí o like se curtiu essa curiosidade e não esquece do hype que nos ajuda demais. Pergunta respondida, vamos para o vídeo de hoje. Arathor acabou de chegar. Com Vereza e os elfos superiores do Pacto de Prata em Quel'Thalas, chegou a hora de reunir os exércitos dos Elfos da Noite de Tali'Zra. É então que Arathor percebe a falta dos Elfos da Noite e diz: Estão todos aqui, menos os Shal'Dorei. Quer falar algo, primeiro arcanista? Os Filhos da Noite ainda não responderam a missiva? Será que foi extraviada? Tali'Zra então responde, já saindo para Suramar. Não creio que isso seja possível. Enviei-a por magia a Ulen, meu senescal no comando na minha ausência. Pode haver algo errado em Suramar. Tali'Zra confronta Ulen, que seria o braço direito dela em Suramar. Senescal Ulen, onde está o nosso exército? Onde estão nossos constructos? Por que ignora minhas ordens? Pode ser que o que drenou nosso mana tenha interceptado as mensagens que enviou. Averiguarei imediatamente, primeira arcanista. Não, Ulen. Nós vamos averiguar esse mistério enquanto você reúne nossas tropas. Tali'Zra então vai verificar e descobre que o mana deste construto militar foi drenado. Isso não foi um erro qualquer. O meridiano não canaliza mais mana. A magia foi devorada. Ulen, com quem estávamos falando antes? Precisamos confrontar a pessoa. Temos seu mana.
Os filhos da noite hão de cair perante a hoste devoradora. Impostor, alto! Fica claro então que os seguidores de Xal'atae estão infiltrados em Suramar, e por isso os Chaldorei não atenderam o pedido de Talisra. A lâmina crepuscular deve estar adulterando os meridianos no Arcânio. Vá e desfaça a sabotagem deles. Algo interessante que Talisra diz é que os seguidores de Xal'atae estão redirecionando o fluxo de mana para outro local, deixando Suramar sem a sua essência vital, e Talisra diz ainda que sem o mana fluindo para os locais certos em Suramar, os Chaldoreis começam a definhar, como quando eram afastados da nascente da noite. Em um diálogo, Talisra diz: mexeram com o mana aqui, dá pra sentir no ar, me lembra as piores épocas antes de Shal'Aran. Para quem não sabe, Shal'Aran é onde está Arkandor, uma árvore dada por Faronde, um elfo noturno. Nós somos mestres do arcano, elfo noturno. Acho que damos conta de uma árvore. Que levou a semente e, junto com Talisra, cuidou e manteve o equilíbrio entre a natureza da árvore e o arcano das linhas leis que tem em Shal'Aran, resultando na Arkandor, que dá frutos que curam os fenecidos, trazendo eles de volta à forma de elfos da noite e, supostamente, tirando o seu vício por magia arcana. Mas aqui existe a mentira, a farsa dos elfos da noite, e já eu explico isso para vocês. Antes, devemos lembrar que depois que a Talisra e os outros foram banidos de Suramar por não concordarem com o acordo entre Elisande e Gul'dan, Eles nos obrigaram a escolher a nascente da noite ou as nossas vidas. Os anciãos planejavam se render. A vitória da Legião é inevitável. Cada linha temporal mostra isso. Se nós tivéssemos resistido, eles teriam tomado a fonte da noite à força e nos deixado à míngua. Eu não podia permitir que meu povo passasse fome, definhando sem que sua energia nos sustentasse. Então fizemos um trato. E alguns de nós se rebelaram. Nós fracassamos. Agora os demônios tomaram conta de Suramar. E com a maldição da nascente da noite, eu estou condenada a fenecer. Enquanto a minha cidade queima. Talisra se torna uma fenecida, vagando pelas Ilhas Partidas em busca de magia, de poder, assim como tantos outros exilados da Nascente da Noite. Aqui temos um vislumbre do que aconteceria com Talisra e os Elfos da Noite se Xal'Atae conseguisse, por exemplo, impedir eles de consumir mana por muito tempo. Os destroços foram dar em uma praia de rochas negras. Um vulto solitário avançava trôpego. Sua pele era seca e branca, recoberta de chagas. Ele avançou na direção da água e ficou remexendo os destroços. Ele ergueu uma tábua queimada e a cheirou. Em seguida, lambeu uma das brasas que rebrilhou e se apagou com um chiado. Os olhos pulsaram com energia esverdeada. Ele sorriu. Mas eu necessito de mais. Ele jamais provara fogo vil. Um pedaço maior começou a atraí-lo para o sul. Ele prosseguiu trôpego, margeando a costa. Sabia que não era boa ideia entrar no território dos vigilantes. Ele não se recordava de um único dia em que não tivesse sentido aquela necessidade. Esforçou-se para lembrar. Certamente nunca houvera uma época em que não quisera nada. Não, era impossível. As lembranças de postar-se imponente em Suramar, consumindo sua porção de energia, os dias antes do exílio, eram apenas fantasias esvanecendo rápido. Isso era bom. As coisas ficariam mais fáceis quando as lembranças acabassem. Ele não precisava de Suramar. Poder. Era disso que ele precisava. Não consumira nada por dias. Nada além daquela única brasa. E não havia muito mais disponível na área. Muitos outros como ele vagavam por ali. Mas havia mais do naufrágio em mar aberto e certamente haveria mais poder lá. Ele podia sentir, não era longe.
Assim prosseguiu ignorando a exaustão em direção ao que estava obcecando sua mente. Ele sabia que outros também seriam atraídos para lá. Mas é só meu. Estava tão perto agora, chamando-o do mar aberto. Ali, um cadáver jazia de bruços nas rochas, tocado suavemente pelas ondas. Quem quer que fosse havia sido muito poderoso. Mesmo depois de morto, sua energia mágica brilhava como um sol. Seria um prazer devorar cada fragmento dele. De tanta pressa ele caiu e começou a avançar de 4. Ouviu gritos irritados ao longe. Outros tinham chegado. Eles também comeriam bem. Havia bastante para todos. Mas primeiro ele. Ele puxou o manto negro de cima do cadáver. Um orc, pele verde, pulsando com magia negra e marcas estranhas. Nunca tinha visto uma aura tão forte. A energia iria sustentá-lo por dias, semanas, anos. Seus dedos se curvaram sobre o corpo, sugando um pouco da radiância potente. Era vil e era belo. Ele bebeu muito. Ele sentiu a força, o fogo, o poder. Ele sentiu dor. A mão verde do cadáver se fechou em sua garganta, apertando forte. Ele sentiu medo. O orc estava se levantando, não era um cadáver. Nunca fora. Olhos rubros e brilhantes o encaravam. Você não pagou o preço por esse poder. Não como eu paguei, disse o orc. Os seus olhos se estreitaram e os lábios se contorceram em um sorriso. Mas eu deixo beber mais. O exilado gritou. Torrentes de magia vil invadiram sua mente. Ele vivia de magia. Agora afogava-se nela, sufocando sob um oceano sem fim de fogo verde. Estava saciado até o limite, mas ainda mais magia vil o inundava. Então, em um instante, acabou. Toda a magia do orc e a sua também, drenada até a última gota. Nada restava além do vazio e da agonia. Mas ele percebeu, enquanto seu coração parava de bater, que faria qualquer coisa para ter aquele poder novamente. Com um gesto casual, Gul'dan deu um fim à vida daquele miserável, deixando seus restos encharcados nas rochas. Ele se assemelhava a um elfo aos olhos de Gul'dan, mas não como os que tinham invadido Draenor, que não pareciam tão debilitados. O que ele era? Perguntou Gul'dan ao seu mestre. Exilado de Suramar. Este é o destino de filhos da noite que não podem beber da nascente da noite. Este será o meu destino também, a menos que... Segundo Talisra, a mente deles começa a embasar. Os pensamentos ficam confusos, os golems e os construtos definham e se desativam. E o pior, a sociedade de Suramar começa a sofrer abstinência de mana. Traduzindo tudo isso para vocês, os elfos da noite não foram curados da dependência de magia. Continua. Se você quer que esse Mega Teorizando continue, faça como os lendários que estão aparecendo aqui na tela e escreva nos comentários a palavra continue. Na próxima parte do Mega Teorizando, onde estava Talisra e os Chaldorei quando a Teldrassil, a árvore do mundo e morada dos elfos noturnos, foi queimada?